povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grandes multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem trouxe a gente nesta manhã para aqui foi um propósito, uma vontade muito maior do que a nossa, porque tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. E Ele começou uma obra na nossa vida, há muito tempo. E a obra que o Senhor começou, Ele há de completar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos chamou para que a gente pudesse celebrar a nova vida. Pudesse celebrar a vida que Ele tem nos presenteado todos os dias. A nossa vida é um presente de Deus. Tudo que Ele tem nos dado é uma dádiva maravilhosa. Que a gente chegue nesta manhã, a nossa boca se abra para a gente louvar o Senhor. Eu estou feliz demais por ver cada rostinho aqui que eu estou vendo aqui na minha frente, hoje nessa manhã tão especial, por aqueles que já estão aqui participando do culto, pela transmissão que está sendo apresentada pelo YouTube. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês podem colocar os seus pedidos de oração, seu testemunho de resposta de oração, sua palavra de ânimo. Vamos participar, vamos interagir. Enquanto num culto presencial a gente interage, a gente pode interagir também aqui pela internet.
nós cremos de todo o nosso coração que o que está sendo preparado, que foi preparado pelo Senhor, é aquela mesa maravilhosa que Ele serve os seus filhos ficam ao redor da mesa, e Ele nos capacitou, Ele gerou em nós essa nova natureza. Nós somos filhos de Deus, estamos sentados com Ele. O Pai está lá na ponta da mesa olhando para os seus filhos, felizes com a gente ao redor. Ele nos abençoa, Ele cuida de cada um de nós. Daqui a pouco Ele vai continuar conversando com a gente. Vai ter uma hora que vai parar assim a refeição, aí Ele vai ministrar para a gente. Amém, gente? Então nós cremos também que nesse momento é sublime o que acontece aqui. Não é mágico não, é previsto nas Escrituras, que quando o povo de Deus se reúne, meus irmãos, esse momento é um momento especial demais. Eu e você, todos nós, nascemos para um encontro como esse. É a família de Deus. A gente ora junto, a gente se discipula, a gente adora junto, a gente encoraja um ao outro. Por isso que nós estamos aqui. Ele nos chamou para isso. A obra dele é maravilhosa. Tanto é que lá em Hebreus 7:25 diz o seguinte, eu convido você a se colocar de pé nesse instante, para a gente, como é uma tradição da igreja, a gente na primeira leitura da palavra de Deus, a gente ler e começar o culto com a palavra de Deus, orando também. Olha que coisa maravilhosa, veja a obra de Jesus na nossa vida, veja o que Ele fez, veja o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Todo o tempo, né, os 3 tempos, passado, presente e futuro, estão nessa passagem. Você pode ler bem alto, a igreja pode ler de maneira linda, alto, todo mundo, já. Eu vou ler junto com vocês, porque eu não sei se o pessoal de casa ouviu, né? Assim, porque não tem a captação para todo mundo. Então, vamos ler de novo, aí eu vou ler também para ouvirem a minha voz. Todos. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele continua sua obra de intercessão. Ele intercede por cada um de nós. Amém? Não é maravilhoso isso? Você pode estar aonde for. Através de Cristo nós temos uma intercessão todo momento. Você nunca está sozinho. Nunca você está sozinho. Ele continua todo o tempo torcendo por você. Ele deu o seu sangue, Ele deu a sua vida. Nós vamos celebrar aqui a Santa Ceia. Que essa palavra, que essa ministração possa trazer paz, alegria, motivos para a gente louvar ao Senhor, que são de sobra. Amém? Amém? Estou feliz vendo gente aqui voltando. Fiquei tão feliz vendo o Breno hoje aqui também. Vendo Vaneide e Walter, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Então a gente vendo os rostinhos retornando aí, Deus abençoe a cada um de vocês. Pai bendito, a Tua graça é maravilhosa, Senhor. Tua presença renova o nosso ser. Estamos à Tua disposição, Senhor, nessa manhã de adoração, louvor em Tua presença. Senhor, é muito especial, ó Deus, essa adoração, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, habita em meio aos louvores, ó Pai. Isso não é uma informação criada pelos homens, é a Tua palavra que garante isso, ó Deus. Então essa adoração, ó Deus, é para que o Senhor, ó Deus, seja exaltado pela nossa boca, pela nossa voz, seja adorado em nome do Senhor Jesus, ó Deus. E que Teu Espírito Santo faça aquela obra que só compete a Ele nessa manhã, ó Deus. Ele que é capaz de realizar, Ele que está aqui para fazer isso, e nós nos rendemos, nós abrimos o nosso ser para a obra do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o povo de Jesus diga amém e amém. Será que a gente consegue homenagear o Senhor de maneira linda nessa manhã, aplaudindo Ele, que é digno de toda a honra, todo louvor? Te louvo,
as crises que estamos enfrentando, todos os desafios dentro e fora de casa, todas as notícias da televisão, todo o assalto que o maligno tenta roubar da nossa mente, ou então colocar alguma coisa na nossa mente, nos amedrontando, seja lá o pavor do meio-dia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Passa um filme na nossa cabeça, e tem que passar nessa hora, de tudo que a gente já passou e vivenciou na vida, que a gente nem imaginava que a gente poderia estar de pé aqui nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, aqui, ou você na sua casa, podendo testemunhar que é o Senhor que tem nos sustentado. Um desafio enorme. A vida é um grande milagre. Cada dia, cada manhã é um milagre que o Senhor renova na nossa vida. Todo dia, abre o olhinho, Ele está mostrando e provando que Ele é o Deus vivo e poderoso na nossa vida. Aí a gente vai dando já 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco vem a mente enchendo de preocupação, a gente vai, daqui a pouco o coração da gente está desse tamanho, a gente se sentindo pequeno, mas deixa a carne vir do jeito que ela quer vir, deixa os medos vir, nós vamos na força da adoração e do louvor a Deus. E aí isso aí vai mudando a nossa mente, a gente orando e louvando ao Senhor, a gente lembrando da palavra, das promessas, a gente lembrando onde nós estamos, que nós estamos em Cristo Jesus, amém? E aí não importa, na verdade, quando a gente veio para viver essa época, todas essas circunstâncias, elas já iam se apresentar. Eu e você fomos criados para justamente esta época. Ele estava lá do alto sabendo, olha, cada um de vocês, Jonatas, Pastor Mateus, Ruth, Williams, Rodrigo, eu estou preparando vocês para esse tempo. Luciana, estou preparando você. Elza, estou preparando você para esse tempo. Cláudia, eu estou preparando você para esse tempo. Ele sabia que Ele poderia nos usar nesse tempo. Que a gente seja esse altar vivo do Senhor no meio de um mundo onde se esquece, no meio de um mundo onde diante desse desespero se dobra Baal, onde ele vai buscar diante desse desespero Deus que é a riqueza. Nós fazemos parte daquele povo que se levantou na terra para adorar o Senhor. Então você pode dizer isso, que o cântico está falando, dizendo assim: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Te
receba a adoração. Eu e você, nós não temos controle sobre os resultados da vida. Nós não temos. Nós não temos a capacidade de transformar a vida como se fosse um cálculo matemático. Mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E independente dos resultados, a gente até planeja muita coisa boa e nós somos ricamente abençoados, amém? Mas independente de tudo, nessa equação o que não pode faltar é a nossa confiança na soberania de Deus. Essa é a maior expressão de louvor de um cristão, confiar na soberania de Deus, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós, independente dos problemas que nós estamos vivendo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se fechar,
que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Em dias normais de culto, a gente chama as pessoas todas para virem aqui à frente, apresentar os seus pedidos a Deus. Por conta da segurança e dos protocolos, nós não vamos fazer assim. Mas você aí, onde você está, você pode apresentar. E baseado nessa palavra, nesse conselho bíblico, Ele é Deus, amém? Você pode contar com a paz dEle, com a força dEle, com o ânimo restaurado, com a fé, sabe, com o vigor para a gente lutar. Isso você já pode contar com Ele. Mas você pode contar também com uma declaração de amor dEle para a nossa vida. Porque Ele diz assim: eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Os planos do Senhor são maravilhosos para a nossa vida, porque Ele diz assim, de fazer bem a vocês, amém? Se você tem algo para colocar diante do Senhor, faz essa oração, coloca, pronto, quem está aqui, né, coloca a mão assim, a gente gosta de fazer isso na igreja, esse símbolo, em casa também. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, Pai bendito, nós apresentamos o nosso ser e colocamos diante de Ti, ó Deus, as necessidades diárias, as necessidades deste domingo, as necessidades da segunda, as necessidades da semana diante de Ti, ó Deus. Em primeiro lugar, para nós colocar diante do Senhor é fundamental, porque revela que Tu és um Deus todo-poderoso, Pai. Revela que nós estamos numa sociedade contigo, num discipulado contigo, nós somos seguidores e tudo nosso está em Tuas mãos, ó Deus. Revela, Senhor, que nós estamos colocando diante de Ti a possibilidade do Senhor mudar tudo, porque nós queremos obedecer e fazer a Tua vontade, Pai. Então colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos de oração. Se as pessoas estão colocando diante do Senhor a sabedoria para a tomada de uma decisão, se as pessoas estão colocando diante do Senhor uma necessidade material, financeira, algum prazo, se estão colocando diante do Senhor a necessidade de crescimento espiritual, a bênção sobre a família, a reconciliação no lar, entre pais e filhos, entre os casais, seja lá o que for, o que os relacionamentos necessitarem, que a Tua bênção esteja sobre todos, ó Pai. Uma decisão na justiça, uma questão no trabalho, no emprego, na empresa, no faturamento, nos negócios, ó Deus, nas missões, no avanço da obra de Deus, no seu pequeno grupo, ó Pai, na sua saúde, ó Deus, todo o nosso ser agora está sendo colocado diante do Senhor, ó Deus. Nós citamos nomes e lembramos agora de pessoas que precisam ter um encontro contigo. Estamos clamando agora por essas vidas, ó Deus. Aqueles que ainda não são teus discípulos, Senhor, faz uma obra em nome de Jesus, ó Deus. Este é o maior milagre, este é o grande propósito da nossa pregação, Senhor, que pessoas sejam reconciliadas com Cristo. O Senhor fez a sua obra, proclamou, está agindo pela sua palavra, pelo Espírito, a igreja está em ação. O que nós queremos ver são vidas se arrependendo aos teus pés, ó Pai. Que aconteça esse milagre na nossa vida, na nossa audiência local aqui, naqueles que estão participando. Glorifica Jesus na vida dos teus filhos, ó Pai. Glorifica Jesus na vida daqueles que estão assistindo. Glorifica Jesus na vida daqueles que são alvo da adoração, alvo, ó Deus, da pregação, melhor dizendo, da proclamação, do evangelismo da igreja, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E que a paz de Cristo, que a presença do Senhor traga essa calmaria, essa bonança a todos, que eles possam sentir o Teu poder, que é maior do que os seus problemas, e tenham a paz de Jesus em seus corações, ó Pai.
Muito obrigado, Senhor. Tu és o Deus vivo. Nós falamos, nós oramos dessa maneira, nós falamos desse jeito porque cremos que Tu és o Deus vivo. Para nós, o Senhor não é um parágrafo, não é um pedaço de uma música. O Senhor anda ao nosso lado e quando as Tuas palavras são proferidas, o nosso coração se aquece, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. E que o povo de Jesus diga amém e amém. Não dá pra gente segurar a mão assim um do outro ainda, mas dá pra gente se confraternizar, dá uma olhadazinha para quem está ao seu lado, né? E aquele olhar assim de Deus te abençoe, né? Dizem que o olho fala, né, também, né? Então aí a janela da alma então tá falando. Nesse tempo de pandemia, a gente ainda não se acostumou com esse negócio de máscara, né? O louvor da igreja, o som é diferente, né? A igreja, quando recita alguma coisa, fica... né? As pessoas lhe confundem com a máscara. Às vezes a pessoa chega para mim, fulano, eu não te vi, eu tenho que tirar a máscara. E quando eu tiro, ele fala, eita, desculpa, né? Às vezes também eu falo com a pessoa não reconhece, aí eu tiro a máscara, me desculpa, eu não reconheci. É um tempo assim diferente, né? Mas nós estamos vencendo esse tempo. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Antigamente era chamada de oração dominical, né? É a oração do Pai Nosso. Vamos dizer assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Fica à vontade no seu lugar. Oi? Tá joia. Eu vou pedir, Matheus, que você fale sobre o aniversário da Bíblia, tá bom? Fala sobre o. Fico feliz em rever os preciosos irmãos aqui. Estou tão contente vendo irmãos lá de Olinda aqui com a gente hoje, Vaneide, Walter, né? São tão preciosos, apoiam tanto a obra de Nova Vida lá em Olinda, né? Sabe, aqueles casais sempre estão apoiando muito. Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria. Mande o nosso abraço lá para os irmãos lá de Olinda. E vocês são muito bem-vindos aqui, viu, queridos? Eu gostaria de lembrar que nessa terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração às 19h30. Ela é online, não dá para a gente fazer ainda presencial, mas tem sido um momento muito importante, tanto de renovação da nossa fé, quanto de intercessão e apresentação dos nossos pedidos ao Senhor Jesus. Passa muito rápido, é 1 hora. O Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, olha, nem 1 hora vocês podem velar comigo. Então, a gente aprendeu essa lição e a gente vai ter esse encontro de 1 hora aqui durante a semana. Sempre aparecem muitas pessoas pedindo. A gente podia ignorar isso, mas eu não ignoro. Eu oro por cada pedido que aparece ali. Um por um a gente ora. Podia fazer umas orações genéricas. A gente ora por vários motivos, mas a gente coloca ali pedido por pedido, cita nome por nome diante do Senhor. Para mim, uma reunião de oração é isso, né? Então, citando um por um. E você tendo a oportunidade de interceder. Uma vez que você colocou os seus pedidos, tem gente orando por você, você também ora por aquelas pessoas. É um gesto de amor, é um gesto de fé, é um gesto de empatia, de nós estamos preocupados com o que os nossos irmãos estão vivendo. Nós não estamos isolados. Vocês já repararam que eu tenho enviado nos avisos para vocês, a gente tem colocado juntos em oração, juntos no discipulado, juntos na adoração, juntos na evangelização, porque eu creio, gente, que a igreja não é um ajuntamento, né? Junta aí, faz a celebração e vai embora. A gente viveu 500 anos dessa religiosidade no nosso país.
Isso não existe. A igreja de Jesus, ela vive realizando, fazendo tudo junto. A gente se alegra e a gente se entristece pelo que as pessoas estão vivenciando. E assim a gente celebra. Por isso que tem pequeno grupo, por isso tem grupo de discipulado, para justamente isso, a gente poder cada vez estar mais juntinho um do outro. Amém? Então, tem aí a reunião de oração. Nós vamos ter agora no dia 12 de outubro, por volta do dia 12 de outubro, a data a gente ainda vai acertar, do mês que vem, o Dia das Crianças, uma ação social linda lá no lugar da criança, mas desde já a gente já pode se mobilizar com brinquedos, com doações, com a participação. A gente vai orientar como vai ser essa participação, porque em tempo de pandemia isso tem que ser muito organizado, vai ter um limite, vai ter um jeito para participar. A gente vai ter que, certamente não vai dar para envolver todo mundo como a gente participava, mas nós vamos ter ali uma força-tarefa para não passar em branco, e aquelas crianças lá do coque e do papelão, que ainda eu falo ainda porque isso vai ser mudado, amém? Ainda é o menor índice de desenvolvimento humano da cidade do Recife, o lugar mais ainda atingido do Recife, então, por essa miséria, então a gente vai fazer essa obra de misericórdia lá, apoiando aquelas crianças, e vamos fazer uma manhã linda, ali para a glória de Jesus, compartilhando a fé, compartilhando a alegria de Jesus, vivenciando essa experiência naquela creche, onde tem proclamado o nome do Senhor ali naquele lugar. Dia da Criança, vamos nos organizar para isso também. Se você precisar se envolver e quiser se envolver, e é um convite que a gente faz na assistência social, tem duas maneiras. Tanto sai dos nossos recursos de caixa, levantado aqui das nossas ofertas, recursos para a obra social. Essa semana a gente ajudou pessoas que foram solicitadas, compramos remédios, fizemos compra de feira para as pessoas, apoiamos pessoas nas nossas lutas. Como você pode mais detalhadamente saber as necessidades, conversar com Bruno Macedo e com Marcos Belo, conversar sobre detalhes sobre esse trabalho. E uma vez se inteirando com eles, vocês podem aí se envolver melhor nisso. Nós vamos ter encontro das mulheres, vai acontecer em qual data? 12, no dia 12 de setembro, não, setembro não, setembro mesmo? Tá certo então, 12 de setembro, encontro das mulheres aqui. Eu estou assim meio aéreo assim, com o negócio de data. 12 de setembro, as irmãs vão estar ministrando aqui, tem sido sempre uma experiência muito especial, não perca, compartilhe essa experiência, compartilhe, vamos envolver, vai ser presencial, porque o número de irmãs que nós normalmente reunimos ainda está dentro do percentual que a gente pode e recebe aqui na igreja, então vem em paz, vai ser bem separado uma da outra, infelizmente, mas vai dar para todo mundo ficar aqui e celebrar essa tarde especial na presença do Senhor. Queridos do Senhor Jesus, nós vamos ter um momento agora, onde a gente vai poder participar da obra de Deus, se envolver com a maneira como Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado e sustentado a nossa vida, amém? De maneira espontânea, como a Bíblia nos ensina, como o cristão sabe, como o discípulo sabe, a gente pode participar dessa maneira aqui agora. É um gesto que é reflexo da nossa fé e dependência do Senhor, um reflexo de como a gente entende a prioridade da obra de Deus, é a maneira honrada como a igreja levanta os seus recursos, é aqui. Então eu convido a igreja a expressar essa adoração ao Senhor, nesse momento da partilha, nesse momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu vou pedir que os meus irmãos venham aqui para frente. Um detalhe: os envelopes são novos, eles estão ali com todos os cuidados, nós vamos voltar a fazer como nós fazíamos antes, vocês pegam o envelope, voltam para o lugar de vocês, depois a igreja recolhe esse momento. Então você faz um sinal com a sua mão, eles vão deixar um envelopezinho, você prepara o seu ofertório, não precisa preencher o envelope, se quiser direcionar alguma oferta, aí você preenche, olha, estou enviando para tal coisa, aí você coloca aí. É por isso que existe um espaço para fazer isso, mas não precisa obrigatoriamente ser preenchido. Faz um gesto com a mão e a gente se prepara, os irmãos têm um louvor aqui bem bonito para apresentar, enquanto a gente se prepara para esse momento.
Senhor Jesus, continua nos motivando a fazer a Tua obra, as obras sociais, as obras missionárias, e continua, Senhor, sendo o Deus provedor sobre a vida dos Teus filhos. Tua bênção é maravilhosa, Senhor, que ela possa, ó Deus, transbordar sobre todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de convidar aqui à frente o pastor Mateus. Ele hoje de manhã vai compartilhar a palavra de Deus. Que o Senhor continue te usando, meu irmão. Obrigado. Bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, amém? Queria, antes de compartilhar da mensagem, deixar alguns avisos aqui, reforçar alguns e lembrar de outros. Primeiro, o batismo, a gente vai ter um batismo para a glória de Deus, primeiro batismo depois de tudo isso que a gente está vivendo, né? E ainda em meio, de algum modo, mas já com a possibilidade de fazer, dia 19 de setembro, daqui a 2 finais de semana. Não vai acontecer aqui como a gente normalmente faz, né, na nossa piscina, por questões da própria saúde, mas a gente conseguiu um espaço numa academia aqui próximo e a gente vai estar fazendo esse batismo. A gente já deixa o aviso assim para a igreja que, felizmente, a gente não vai poder abrir, como a gente sempre faz, para convidar toda a igreja, questões também de saúde ainda, mas a gente vai abrir para a família e para pessoas que eventualmente estejam mais próximos dos batizandos. E a gente vai transmitir pelo YouTube para a gente poder, como igreja, celebrar junto, você da sua casa poder estar ali testemunhando esse momento tão especial, tá bom? Seremos 8 ou 9, são 9, né, Marcos, no total, né? Serão 9 batizandos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. A outra vez que eu queria lembrar é que a gente vai voltar com a Universidade da Vida. A gente já está com a data para isso, acho que na imagem a gente vai ter aí, dia 16 de setembro, mas eu preciso explicar um pouquinho aqui, até explicar o porquê a gente demorou um pouco para retomar. Normalmente a gente sempre volta em agosto. A gente estava tentando identificar como é que ia ser esse semestre aí, né? Vai voltar ao normal, como é que volta, como é que não volta, e a gente lendo um pouquinho do que está acontecendo aí ainda nesse semestre, a gente entendeu que a gente vai fazer diferente, a gente não vai lançar um curso como a gente sempre lança. Inclusive, a gente tinha um curso que a gente vai lançar em 2021.1. Aí agora a gente vai fazer encontros que são independentes, vamos dizer assim, entre eles, mas com temas profundamente relevantes. Por isso que o tema é teologia e vida cristã. Porque a gente vai trabalhar de temas da teologia, temas da palavra de Deus e aplicar isso à vida da igreja, a sua e a minha vida. E para cada encontro desse a gente vai estar tendo um convidado para ministrar a palavra, pessoas aqui da igreja, seminaristas, pessoas que, né, ministram aulas aqui na igreja e também até pastores de fora a gente vai estar convidando em alguns momentos. Então a gente queria deixar esse convite para você. Dia 16 de setembro a gente começa essa quarta outra e no domingo que vem a gente já divulga o primeiro tema, tá bom? E o último aviso que eu queria deixar tem a ver com o ENCAD, que é o Encontro Mensal de Capacitação Discipulado, depois de aí alguns meses que a gente estava trabalhando tudo isso pela internet, tendo encontros ali pelo Zoom com a liderança. No próximo domingo, 13 de setembro, às 8h30, a gente vai ter o nosso primeiro ENCAD presencial. Então eu queria deixar esse convite para você, líder de grupo de vida, líder de ministério, você que está acompanhando aí de casa também, que de repente ainda não pôde estar aqui hoje, para você colocar na agenda aí, próximo domingo, você está aqui conosco, porque a gente precisa muito desse momento. Vai ser um momento de reencontro, de realinhamento, de encorajamento para todos aqueles que estão lidando com o discipulado aqui na igreja. Então, próximo domingo, às 8h30, a gente se encontra aqui na igreja. Vamos compartilhar da palavra. O tema da mensagem de hoje é a fragilidade humana e as incertezas da vida. Se encontra com base em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17.
Vamos ler, vamos começar lendo o texto. Você pode se colocar de pé nesse momento para a gente ainda dedicar mais atenção a esse texto que a gente vai ler. É um texto curto, então dá para a gente ler ele todo juntos. Eu vou ler os versículos 13 e 14, e eu queria pedir a ajuda da igreja para ler os versículos 15 e 16, certo? Vou começar, desculpa, é Tiago 4, do 13 ao 16, tá? Na verdade eu falei 17, mas é o 16. Então eu vou começar lendo o 13 e 14, e logo em seguida a igreja lê a partir do 15 e o versículo 16. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vamos ler juntos novamente o versículo 15, dizendo assim: ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra nessa manhã, mais uma vez, cumpra o propósito para qual o Senhor determinou, que o Senhor fale aos nossos corações, como sempre o Senhor fala, mas que o Senhor, além disso, nos ajude, nos capacite para que essa Tua voz, ela traga mudanças, Pai, transformadoras à nossa vida, à nossa experiência nesse mundo, às nossas reações, às nossas escolhas, que o Senhor nos transforme nessa manhã, que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga edificação, que o Senhor traga consolo e que o Senhor traga direção para a vida do Teu povo. É a oração que nós Te fazemos. Usa a minha vida, Senhor, como um vaso de barro aqui. Usa a vida dos que estão ouvindo para serem também ouvintes atentos à Tua voz, a discernirem o Teu Espírito e aplicarem a Tua voz às suas vidas conforme a direção do Teu Espírito Santo. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade no teu lugar. A relevância desse texto, irmãos, eu acho que ela é até bem clara diante do mundo que a gente do tempo que a gente está vivendo, né? 2020 talvez foi o ano, talvez um dos maiores anos na vida da maioria de nós, onde os planos foram bem diferentes daquilo que talvez a gente começou no dia 1º de janeiro, né? Certamente todos no mundo, de algum modo, foram afetados e o seu planejamento, que tanto imaginavam, sonhavam com coisas nesse ano, foi desfeito em alguma medida pela realidade que a gente está vivendo, né? Na verdade, a vida é assim, né? Não foi por causa só da pandemia. A verdade é que nossos planos, em muitos momentos, eles já fogem do nosso controle naturalmente, né? Mas a verdade é que esse ano talvez foi marcado por algo, diferente de todos os outros, que o mundo inteiro se viu dizendo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que vai ser do dia de amanhã? Né? Quais são as respostas que a gente tem buscado, quando elas vão aparecer? Né? Quando essa realidade vai mudar? E esse texto, por si só, ele já fala não só comigo, com você, mas ele, de algum modo, é um texto que fala para o mundo diante do que a gente está vivendo. Antes de a gente falar um pouco mais dessa passagem, eu queria falar rapidamente uma introdução ao livro de Tiago, para a gente entender o contexto dessa carta e a gente poder entender melhor, consequentemente, o texto. Alguns irmãos e irmãs que estão do nosso grupo de vida já estão introduzidos a isso que a gente vai falar, porque a gente está lendo o livro de Tiago. Lá acabamos no último encontro e agora a gente falou um pouco disso que eu vou falar aqui com vocês. Autoria, esse Tiago, para muitos sabem disso, mas outros não. Esse não é o Tiago, fazia parte dos 12 apóstolos. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Ele que veio ali a se converter depois de um período, né, não fazia parte daquele time apostólico, mas logo depois surgiu como uma grande liderança, uma forte liderança na igreja cristã, se tornou um líder ali na igreja de Jerusalém. Para quem Tiago escreveu essa carta? Ele escreveu para cristãos dispersos,
Se você ler Tiago 1, versículo 1, ele fala que eram para as 12 tribos dispersas de Jerusalém. Então, ele estava escrevendo não para uma igreja, não estava escrevendo necessariamente para Corinto, para Roma, para Filipos, ele estava escrevendo para toda a cristandade que já estava espalhada no mundo conhecido em razão da perseguição. Então, de algum modo, esse livro ele também visava alcançar cristãos que estavam sofrendo em razão da perseguição que já começara a se instalar naquele tempo. Provavelmente esse foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Pelos indícios que estão ali na carta, pelas informações que a gente tem, ele foi escrito provavelmente entre 45 e 50 depois de Cristo, então provavelmente um dos primeiros a serem escritos e recebidos pela igreja, né? Esse livro, para quem já leu, é fácil lembrar até que Tiago tem muitos ensinos práticos, né? É curioso que dos 54 imperativos que esse livro, dos 58 versículos que esse livro tem, 54 são comandos, são direções. Então o livro é recheado de coisas dizendo assim, olha, faça isto, não faça aquilo, reaja daquela maneira, viva dessa forma. Então é um livro muito prático, que ele a cada versículo Deus vai estar trazendo direções muito específicas para a sua vida, né? Talvez exatamente por isso, né, um dos motivos que a gente pode imaginar o porquê disso é porque ele tem muitos paralelos com o Sermão do Monte. Se você ler Tiago, você vai ver claramente que ele bebeu muito, talvez nem necessariamente do Sermão do Monte, porque nem estava registrado se ele foi o primeiro livro a ser escrito, mas porque Tiago conviveu com o Senhor Jesus. E o Sermão do Monte é o resumo ali do coração da mensagem de Cristo, né, para o mundo. E Tiago, como alguém que viveu 30 anos, provavelmente ali próximo de Jesus, na sua casa, aprendeu muito com o Senhor, né, nesse tempo. Então, esse é um breve panorama do livro de Tiago. E eu queria voltar agora para o texto. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Eu vejo aqui 4 pontos principais, irmãos, nesse texto. Primeiro, no versículo 13, ele já começa trazendo muito claramente a equivocada visão natural que muitos de nós temos da vida. Esse é o nosso primeiro ponto. Tem lá no PowerPoint. Pode colocar esse primeiro ponto, por favor. Porque, presta atenção no que ele fala, no versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago está dizendo aqui, está descrevendo melhor um tipo de pessoa, que não necessariamente ele está usando para delimitar sobre quem ele quer falar, mas para exemplificar o que ele está querendo dizer. Então Tiago, ele está dizendo aqui, descrevendo uma pessoa de negócios, uma pessoa que traça um plano completo para o futuro e que a partir disso estabelece uma expectativa do que vai acontecer em sua vida. Primeiro ele fala do tempo, né? Tiago 4, versículo 13. Hoje ou amanhã, ele delimita um tempo para aquilo que vai acontecer na vida dele. Segundo, ele fala de um lugar, esta ou aquela cidade. Ele fala de uma duração, quando ele diz, passaremos um ano ali. Ele diz a atividade que ele vai fazer naquele local, faremos negócio. E ele ainda diz o resultado que vai decorrer de tudo isso. Ganharemos dinheiro. Mas a verdade é que, apesar de Tiago usar um homem de negócios no exemplo que ele dá, o público final de Tiago aqui não é só pessoas de negócio ou empreendedores. Tiago, na verdade, está usando esse exemplo para falar para, na verdade, todos nós. Ele está falando para pessoas como eu e você, que acredita que está no controle da vida, está no controle não só da sua vida, mas da vida dos outros, porque ele fala na terceira pessoa, né? Volta lá no versículo 13. Presta atenção de como ele envolve não só a si, mas envolve aos outros. Ele diz assim, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ele não acha que tem só o controle, nós não achamos que temos só o controle das nossas vidas, mas da vida dos outros que estão ao nosso redor. Ele está falando para pessoas como eu e você que possuímos segurança de que os nossos planos são os melhores e que os nossos planos darão certo. Pessoas que acreditam
que podem viver com autonomia, pessoas que acreditam que podem viver com independência. Em resumo, Tiago está falando aqui e descrevendo a visão natural, mas equivocada, que nós temos sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre os nossos planos. Tiago está chamando a atenção aqui, quando ele diz, ouçam agora, de quem vive com presunção e com autoconfiança, que na verdade somos nós. Isso é um retrato de pessoas naturais, quando vêm a esse mundo. E a pergunta é, repito, quem são esses? Somos nós. Desde a queda, todo ser humano é assim por natureza. Nós, por natureza, nos achamos capazes, nos achamos no controle, nos achamos habilitados a discernir o que é o melhor para nós, o que é o momento certo para nós, qual é a maneira certa de reagir a situações. Nós não só cremos, mas vivemos muitas vezes debaixo dessa perspectiva e dessa crença enraizada em nossos corações. Quando o Tiago ele chama a atenção para quem ele está querendo falar, no versículo 13, logo em seguida, ele passa a expor, segundo ponto aqui da nossa mensagem, a realidade da frágil vida humana. Versículo 14, é o que ele fala. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Certa vez eu assisti um filme que eu não me lembro o nome, nem me lembro a história. Você vê, né, como foi marcante assim para mim esse filme. Mas uma coisa me marcou nesse filme. Uma pessoa descobre que está com câncer, ou é informada, melhor dizendo, pelo médico. E a reação que ela tem é a única coisa que eu lembro do filme. Que ela olha para o médico e diz assim, como assim? Eu não tenho tempo para isso. E eu não lembro de muitos detalhes, como eu disse, mas eu acho que aquela reação me marcou porque eu me identifiquei com aquilo. Porque assim como aquela personagem, eu me acho e nós nos achamos tanto no controle das nossas vidas, que quando acontece algo imprevisto comigo, com você, isso mexe profundamente conosco, porque isso fugiu da nossa capacidade de supostamente administrar aquilo que nós achamos que temos em nossas mãos. Mas a verdade, irmãos, é que por mais que a gente fale sobre essa fragilidade do homem, a gente só consegue compreender melhor isso quando algo acontece conosco que nos lembra quem nós somos. Certamente vocês e cada um aqui já viveram experiências que fizeram refletir sobre como nós somos frágeis. Eu queria compartilhar duas delas da minha experiência e que talvez vá fazer você lembrar de experiências que você viveu. Um deles teve a ver com algo que aconteceu muito recentemente. Essa semana, um acontecimento que de algum modo mexeu comigo até agora, né? Essa semana recebi a notícia do falecimento de uma pessoa conhecida, um jovem empresário aqui do estado, dono dos maiores grupos empresariais aqui do estado de Pernambuco, que faleceu de um modo completamente inesperado. Ele, enquanto dirigia, teve um mal súbito e um jovem com uma carreira brilhante, pai de uma criança de 10, 11 meses, faleceu. Faleceu com saúde, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de previsibilidade de um acontecimento como esse, e deixou uma esposa jovem, um filho novo, um filho que nem aprendeu a andar. E isso mexeu muito, era uma pessoa conhecida, e isso trouxe essa percepção, mais uma vez, como nós somos frágeis, como nós não estamos no controle da nossa vida. E isso me fez lembrar de um acontecimento que se passou comigo mesmo. Alguns de vocês sabem disso, mas eu, Tati, minha esposa e minha irmã tivemos um acidente de carro no ano de 2013, dia 29 de dezembro de 2013. Saímos de um culto aqui na igreja e final de ano, entre Natal e Ano Novo, a gente ia se dirigir a Gravatá, onde minha família estava, no almoço de final de ano.
E o plano da gente era esse: sairemos da igreja, iremos a Gravatá, almoçaremos, e o resultado está certo, depois voltaremos, né? Tudo planejado. Até que no meio do caminho, né, algo inesperado acontece, um caminhão vira a direção de um modo inesperado e um acidente acontece, um carro capota 3 vezes. Eu, particularmente, lembro de tudo que aconteceu, porque eu não apaguei, diferentemente da minha irmã e da minha esposa. E vi o carro capotar 3 vezes, vi a cena depois de a minha esposa, na época namorada, e minha irmã estarem desacordadas, sem saber o que se passava ali naquele momento, sem saber se chegariam com vida no hospital. E uma das lições que ficou para mim daquele evento foi da minha fragilidade, né? Certamente depois daquilo, talvez depois de uma semana, um mês, eu voltei a me achar não tão frágil, mas Deus usa desse evento todos os dias e vez ou outra para me lembrar de quem eu sou, de como a minha vida não passa de uma neblina, né? Porque é isso que Tiago está ensinando. E eu imagino que você já deve ter passado por experiências semelhantes, né? Cada um com a sua, talvez não na sua vida própria, mas de alguém com quem você conviveu que, né, foi assim de uma hora para outra, sem mais nem menos. E tudo isso, meus irmãos, nos deveria fazer ter o que Tiago revela no versículo 15, que é a correta visão, não natural, mas a visão transformada sobre o homem e sobre a vida. E é o nosso terceiro ponto aqui. Porque Tiago fala no versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que é que significa na prática, irmãos? Na verdade, eu acho que seria melhor a gente começar se perguntando o que é que isso não significa na prática. Isso não significa, em primeiro lugar, que o ser humano não pode nem deve fazer planos. Não é isso que o texto está falando. Afinal, alguns podem concluir, ao ouvir Tiago falar, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que Deus está dizendo não planeje, né? não faça planos. Mas Tiago não está dizendo isso. Tanto é que ele diz, olha, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que a Bíblia está querendo dizer aqui, o que Deus está nos ensinando, é que a gente não deve fazer planos como se nós estivéssemos no controle das nossas vidas. Nós não devemos viver como se fôssemos seres autônomos e independentes. E é muito interessante porque isso vai de encontro por completo à nossa cultura. Nós ouvimos todos os dias das nossas vidas: seja independente. Adolescentes desejam ter independência para fazer escolhas, jovens querem independência financeira, adultos querem a independência da casa própria, de uma estabilidade profissional, idosos, já com as suas limitações físicas, querem a sua independência para irem onde puderem e fazerem o que bem entenderem. E enquanto a independência é uma das coisas mais cobiçadas na nossa cultura, a Bíblia nos ensina que o cristão deve ser alguém completamente dependente. Para ser mais preciso, para você ter a ideia da gravidade, da importância do que a gente está falando aqui, a Bíblia revela que a causa originária de todos os problemas, ou seja, do pecado no mundo, decorreu do desejo humano por autonomia. Porque é isso que aconteceu no Éden. O pecado original não foi simplesmente alguém ter decidido comer do fruto proibido. O pecado original, né, ao cometerem o pecado original, Adão e Eva estavam dizendo que amavam mais a si mesmo e a sua vontade do que ao Deus Criador. E o pecado original, irmãos, cometido pelos nossos primeiros pais, foi ter consumado o desejo por autonomia. Foi ter desejado e consumado o desejo de viver de maneira independente de Deus. O pecado na Torre de Babel foi o mesmo, rebelião à ordem de Deus para se espalharem pelo mundo e o desejo por construir um nome para si, um nome que se desassocie do único e verdadeiro nome que deve ser adorado.
Foi ao fazerem isso que veio a condenação sobre aquele povo, e Deus disse, bem, vou espalhá-los e agora todo mundo será confundido. Então, irmãos, o pecado, mesmo quando praticado de maneira inconsciente, ele resulta da crença de que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que tem uma questão, irmãos, quando um cristão aceita Jesus como Salvador da sua vida, é impossível que ele desassocie que ele também precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Uma frase de um teólogo do século XVII, ele diz assim, não temos de perguntar, outra, pode passar, tá? Não temos de perguntar, você é convertido? Quando você se converteu? Porque normalmente é assim que a gente pergunta, né? E aí, quando foi que você se converteu? A melhor pergunta seria, em vez disso, o que é que Cristo significa para você? O que você já experimentou pessoalmente com Deus? Cristo é importante na sua vida diária? Porque dizer assim, eu me converti, não revela o que de fato essa conversão está produzindo na sua vida. Mas quando nós perguntamos a alguém o que Cristo significa para você, ou isso vai trazer uma resposta de confiança, de dependência, de devoção, ou a pessoa já vai começar a ficar um pouco constrangida, porque a experiência de Deus na vida dela não é tão real do que simplesmente dizer assim, eu me converti um dia, um dia eu levantei a minha mão. A marca, irmãos, de quem foi transformado pela graça de Cristo é uma pessoa que escolheu se submeter à vontade de Deus. Escolheu viver não mais para si, escolheu viver para a glória de Deus. E o discípulo de Jesus é alguém que agora se dispõe, está disposto a abrir mão de qualquer um dos seus mais preciosos desejos, dos seus mais desenhados e arquitetados planos por amor a Deus. Mas a verdade é que essa disposição, esse desejo, não é algo natural, irmãos. Não é pela força, não é pelo sangue, não é pela decisão somente. Isso é fruto de uma obra de Deus. Isso é fruto de uma obra sobrenatural de Deus. Por isso a pergunta, como é que isso é possível? E Tiago, no versículo 16, ele conclui deixando isso claro. Ele diz assim, agora porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Acho que é o 17 então, né? Pode pular um aí. Então, eu não li o 17, mas a gente vai até o 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Tiago, ele está falando de que essa realidade de pessoas que se submetem e acreditam que estão no controle das suas vidas, nós precisamos nos lembrar de que isso é um pecado e que nós precisamos mudar de direção. Nós precisamos colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou pensando nisto, como Tiago fala, eu estou refletindo na minha vida, eu estou refletindo na maneira como essa percepção que às vezes estava no meu inconsciente, está trazendo repercussões nas minhas escolhas, nas minhas ações. E é por isso que essa realidade só pode ser transformada pela graça de Deus, porque 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, essa graça, ela só opera na vida de quem reconhece que precisa de ajuda. Na vida de quem diz assim, Senhor, eu sou alguém que sou desesperado por
ter controle da minha vida. Eu sou desesperado por saber o dia de amanhã. E isso me traz um desejo enorme de poder manter isso em minhas mãos. E é quando nós confessamos isso a Deus que a graça é recebida e que agora nós podemos ter a capacidade espiritual de lidar com essa luta que a gente trava de uma maneira realmente transformada. Irmãos, a graça, falar da graça de Deus sem falar da realidade de um homem pecador é falar de uma graça barata, como diria Bonhoeffer. Porque afinal, de que vale a graça sem uma vida manchada pelo pecado a qual ela pode transformar? Deus não precisa da graça porque Deus não tem pecado. Deus é a fonte da graça. E Ele derrama a graça porque Ele é perfeito. A Trindade é perfeita. Mas o homem não pode viver bem sem a graça porque o homem é um ser humano falho e pecador. Por isso que Romanos fala, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é justamente por isso que a solução que Tiago dá para esse problema não é melhore a sua autoestima, encontre uma força interior. Tiago, ele diz, olha, pensem nisto, porque vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Eu não tenho como dar outra solução para isso, a não ser apresentar o problema que nós travamos, a luta que nós enfrentamos. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, Tiago está deixando claro que o primeiro passo que nós sempre precisamos dar para lidar com as lutas que nós travamos é dizer, Senhor, eu pequei, eu preciso do Senhor, eu reconheço essa luta que é travada no meu coração. E o pecado do desejo por autonomia, o pecado de viver de uma forma presunçosa, é um pecado que todos nós já nascemos praticando, porque todos nós já nascemos com essa disposição natural de achar que estamos no controle das nossas vidas. Ou ainda quando vivemos como se nossa vida não dependesse de Deus. Irmãos, essa mensagem poderia trazer várias aplicações, mas eu queria fazer 3 rápidas aqui, aplicações, falando sobre como podemos vencer a tentação da independência e da presunção. O que tem a ver com isso que Tiago pergunta? Primeira não tem como ser diferente. Pregue o evangelho todos os dias para si mesmo. Irmãos, qualquer tratamento contra a presunção que não comece com o evangelho é um paliativo, é um placebo, é o que você quiser chamar. Porque o evangelho, ele revela um ser humano afastado de Deus, um ser humano condenado à perdição eterna em razão do seu pecado, a natureza que está em nós. Mas por outro lado, o evangelho revela um Deus justo e santo que não pode deixar o pecado sem punição. Mas ainda o evangelho continua revelando um Deus amoroso e gracioso que planejou o envio, a morte e a ressurreição do seu próprio Filho para salvar uma humanidade que era contrária a Ele. Por isso o evangelho, irmãos, é a boa notícia de que nós, essa humanidade perdida e condenada à perdição eterna em razão das suas próprias culpas e falhas, pode ser perdoada e pode ser salva por meio do arrependimento e da fé na pessoa de Jesus. O evangelho é a cura definitiva para a nossa presunção, porque o evangelho revela quem somos, quem é Deus e o que Deus fez por nós quando nada podíamos fazer. Então, é impossível crer e compreender verdadeiramente o evangelho sem abandonar a presunção. Por isso, se nós queremos realmente lutar contra essa autossuficiência que todos os dias vem aos nossos corações, pregue o evangelho todos os dias para si mesmo. É fato que
a salvação, né, a obra do Espírito, a regeneração, ela vem a partir do momento que nós cremos no Evangelho pela primeira vez e de maneira verdadeira. Mas o fato de nós crermos uma vez e termos sido salvos não significa que essa luta contra a autossuficiência ela vai cessar. E é por isso que o Evangelho precisa ser pregado todos os dias para nós. Todos os dias precisamos lembrar quem Deus é, quem nós somos e o que Ele fez por nós, para que nós possamos nos colocar no nosso lugar e saber que Deus está no controle e nós não estamos como achamos. Então, meus irmãos, se você de fato quer ter algum sucesso nessa luta, a primeira coisa que eu preciso dizer é isso: creia no Evangelho, se você ainda não crê. Se você já crê no Evangelho, lembre dele todos os dias da sua vida. Pregue para você mesmo todos os dias da sua vida. Ao acordar, lembre quem sou eu diante do Evangelho. Ao dormir, diga quem sou eu diante do Evangelho. Ao lidar com um problema, reflita onde está o Evangelho nessa situação. E que Deus o ajude a partir desse primeiro passo para a glória dele. Mas eu continuo falando, meus irmãos, que o próprio texto de Tiago, ele fala, né? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então a segunda aplicação e a forma da gente lidar com essa luta que é travada em nossos corações é a gente ter consciência da nossa ignorância e da nossa fragilidade. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, ou seja, vocês são muito mais ignorantes do que vocês costumam pensar. Eu sou muito mais ignorante do que eu costumo pensar. E quando ele diz assim, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ele está dizendo, nós somos muito mais frágeis do que costumamos imaginar. Só que a grande chave disso aqui, irmãos, é nós percebermos que isso não é um problema. Aquele que entendeu isso não é um fracassado. Aquele que entendeu isso está no caminho da vida. Porque nós, especialmente pessoas que são mais jovens, têm a tendência de achar que nós sempre temos a resposta certa, ou que nós nunca iremos morrer, ou que os planos que são feitos sempre vão funcionar daquela maneira que foi traçada. Mas a Bíblia está dizendo, não só em Tiago, mas em vários outros lugares, que isso não é verdade. Provérbios 27, versículo 1 fala, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Jó fala no capítulo 14, versículos 1 e 2, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. E Moisés, no Salmo 90, fala o seguinte, como a correnteza, tu arrastas os homens, são breves como um sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Irmão, Jó, Moisés, Salomão passaram por muitas coisas difíceis para poder compreender essas verdades. Eu nem tenho tempo de falar disso, mas você conhece as histórias, você lembra do que cada um deles passou. Eu acho que o grande convite do Espírito Santo para nós aqui é para que nós não precisemos necessariamente passar por tudo que Jó, Moisés e Salomão passaram, para que essas verdades sejam reais para as nossas vidas. É fato que alguns já precisaram passar por muitas coisas para que essas verdades fossem reais como são na vida. Mas nós nem sabemos o dia de amanhã. Então, o convite do Espírito é que nós renovemos hoje o nosso compromisso com essa percepção de que nós somos ignorantes, ou pelo menos muito mais do que nós acreditamos, e que nós somos frágeis, ou muito mais, pelo menos muito mais do que nós gostaríamos. E dizer assim, Senhor, é isso, Pai. Me faz compreender isso pelo Teu Espírito. E que nós possamos pedir hoje ao Espírito Santo que Ele faça uma cirurgia espiritual em nossos pensamentos, em nossas emoções, para que essa realidade ela seja cada vez mais clara.
Amém? E último passo, irmãos, para que a gente lute contra essa tentação, é o que está lá no versículo 15, que a gente já leu. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E é o terceiro e último ponto, que eu creio, irmãos, que é a gente submeter intencionalmente a Deus tudo o que a gente fizer. A última grande aplicação prática é de que eu e você devemos planejar com a clara consciência de que a nossa vida está debaixo do governo de Deus. O cristão é alguém que não só acredita no controle, que Deus está no controle da sua vida, mas é alguém que intencionalmente submete os seus planos a esse controle. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque eu creio que nós corremos o risco de dizer com a nossa boca: somente se Deus quiser eu vou fazer isso, somente se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Mas o nosso coração, ele continua seguro e confiante de que a nossa vontade vai ser feita. No meio reformado, um dos grandes pilares, né, da teologia é a crença na soberania de Deus. E muitos acham que estão num nível espiritual super elevado porque creem nisso. Na verdade, se você lê a Bíblia e você não crê na soberania de Deus, você está lendo uma Bíblia errada. Isso é o básico de você entender a revelação das Escrituras. E isso é bom, isso é importante. Mas o que Tiago está nos ensinando a crer, ou melhor, o que Tiago está nos ensinando aqui é a perceber que a soberania de Deus e que crer na soberania de Deus não é suficiente. O nosso desafio é continuar confiante em Deus quando a vontade desse Deus soberano vai de encontro com a nossa. Esse é o grande desafio, irmãos. Quando a soberania de Deus se torna algo que interfere na nossa vida, que muda os nossos planos, que fere as nossas expectativas, essa é a grande prova. Essa é a grande prova da nossa espiritualidade. Porque crer na soberania de Deus, para falar sobre, Deus agindo na história por meio de um ato na vida de fulaninho que eu li em tal livro, é muito mais fácil, irmãos. Mas quando a gente fala da soberania de Deus, agindo no mundo, interferindo nos planos que nós havíamos feito, isso é a grande, ou melhor, a reação que nós temos a isso. É a grande prova da nossa espiritualidade. Como reagimos quando a vontade e essa soberania de Deus faz algo em nossas vidas que nós jamais imaginaríamos que era o melhor para nós. Mas Deus diz: é isso, é desse jeito, é dessa maneira. E esse é o nosso desafio, irmãos, é amar tanto a Deus ao ponto de que seja sincero o nosso pedido para que seja feita a sua vontade e não a nossa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus nos ajude a aplicar essa mensagem aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós fomos exortados, Senhor, por Tiago, ou melhor, por meio do Espírito Santo que usou a vida de Tiago, para nos lembrar de quem nós somos, quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós e como nós devemos reagir a essa realidade, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer em primeiro lugar a nossa presunção, a nossa autossuficiência, a nossa autoconfiança, e que o Senhor, por meio disso, Pai, derrame graça sobre nós, porque quando damos esse passo de reconhecimento, de pedido de ajuda, de arrependimento, a Tua graça se derrama sobre nós, Senhor, como uma chuva que lava por completo, Senhor, toda uma realidade, toda uma cidade, todo um lugar manchado, Senhor, e sujo. Quando nós damos esse passo do reconhecimento, o Senhor derrama essa graça sobre nós.
Então que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos relembre o quanto nós somos dependentes do Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor nos relembre o quanto nós somos amados e o quanto a tua mão se estende em favor daqueles que se reconhecem como carentes do Senhor. O Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. É o que a tua palavra nos ensina. Que o Senhor nos ensine a viver isso, Pai, para a glória do teu nome, para a bênção das nossas vidas, para a bênção das nossas famílias, para a bênção da tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está acompanhando de casa também. Bispo Alexandre. Louvamos a Deus pela pregação da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Fomos edificados, Deus está agindo na nossa vida. Vamos encerrar esse momento imediatamente após o término da transmissão do culto. A gente vai ministrar aqui presencialmente a Santa Ceia para a igreja. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de louvor, adoração, pela Tua presença conosco, Pai. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. Nós nos alegramos, ó Deus, porque como um ato cirúrgico, ela revela a nossa interioridade, mas como uma palavra viva, ela nos dá força para que algo novo brote de dentro de nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos nesse tempo que estivemos aqui, colocamos os nossos desafios, estamos dando uma parada nessa adoração pública, mas continuamos com o nosso testemunho pessoal, ó Deus. Fomos treinados aqui dentro ou pela transmissão e vamos para o meio da sociedade, ó Pai, levando graça, amor, misericórdia e a pregação do Evangelho através da nossa própria vida, ó Deus. Ó Senhor Jesus, nós pedimos, ó Deus, que aqueles que cruzem o nosso caminho possam receber a bênção de Deus através da nossa vida, ó Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu convido o povo de Jesus a se colocar de pé para a gente encerrar esse momento. Nós vamos declarar aqui, logo após a bênção que nós vamos impetrar aqui, a gente pode repetir a nossa declaração. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus recaiam sobre todos os que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo desde agora e para todos sempre. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Seguiremos com fé, esperança e amor, reconciliados com Deus, através da maravilhosa graça de Jesus Cristo, vivendo no poder do Espírito Santo, sendo restaurados todos os dias pelo Evangelho, amando a todos que Deus colocar em nosso caminho e conduzindo apaixonadamente pessoas a Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus!